Meus irmãos, minhas irmãs, a paz do Senhor Jesus, você professor, você aluno, você entusiasta da escola dominical, é muito bom poder encontrar você aqui na TV Beducando. Eu sou o pastor Rubens e nós estaremos juntos dando continuidade ao primeiro trimestre de 2017 e nessa ocasião nós estaremos refletindo acerca da lição de número 6, a lição de número 6 que tem como título Paciência, evitando as dissensões. E mais uma vez aqui nós estaremos abordando uma oposição entre uma manifestação do fruto do Espírito e uma manifestação das obras da carne. Fruto do Espírito é representada pela paciência, as obras da carne representada pelas dissensões. O nosso textuário diz o seguinte, é a carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 12, versículo também 12, a parte final desse versículo que diz assim: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação. E eu queria estabelecer aqui um link desse versículo com o versículo de Romanos também, no capítulo 5, do verso 3 ao verso 5, há uma similaridade com esse que é o textuário, que diz assim: sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então aqui nós podemos já perceber o resultado, da tribulação, a tribulação que é entendida, que é compreendida por alguém que tenha em seu coração desenvolvido o fruto do Espírito e em especial a paciência, Ele será apto em transformar a tribulação em coisas que lhe trarão aperfeiçoamento, que lhe proporcionarão amadurecimento. Então, a tribulação produz a paciência a experiência a esperança por conta desse amor precioso do Senhor que está derramado em nosso coração. A verdade prática diz o seguinte: a paciência como fruto do Espírito é um antídoto contra a ansiedade e as dissensões. E nós temos então, nessa verdade prática, a ideia de que a paciência é um poderoso ansiolítico, a paciência é um poderoso antidepressivo, Porque quando a paciência ela está presente, essa tendência à ansiedade ou a dissensão, alguém de repente que tem a predisposição em causar contendas, quando esse alguém é tomado por essa faceta do fruto do Espírito que é a paciência, esse alguém se torna mais tolerante, se torna mais longânimo, e como resultado disso, essa pessoa ela vai estar mais distante da possibilidade de ser completamente dominada pela ansiedade, pela depressão e por todas essas doenças da modernidade, da pós-modernidade, que são tão comuns no meio do povo. A leitura bíblica em classe, irmãos, está aqui na Epístola de Tiago, no capítulo de número 5, do verso 7 ao verso 11. E eu gostaria de discorrer um pouco com você aqui nesse texto bíblico. Existem algumas coisas aqui que nós vamos garimpar, algumas riquezas que nós vamos garimpar para a nossa própria vida e, por que não, também para a vida dos nossos alunos, Uma vez que o Espírito Santo lhe impulsione a compartilhar essas riquezas que nós vamos estar refletindo aqui nesse momento. Então, Tiago, capítulo 5, do verso 7 ao verso 11, diz o seguinte: sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Então, essa primeira palavra aqui de Tiago, essa exortação à paciência, uma paciência que está ancorada na esperança, na expectativa da volta do Senhor. Isso, nós já temos aqui uma
poderosa confirmação de que o Senhor Jesus certamente voltará. Então ele diz: sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Então essa paciência, né? Essa paciência fundamentada nessa esperança da vinda do Senhor, essa paciência nos preserva do desânimo, nos preserva da possibilidade de nós perdermos o foco da vinda do Senhor e deixarmos de ter uma vida vigilante no sentido de estarmos preparados para esse grande momento, quando o Senhor virá buscar o povo seu. Então, queridos, essa paciência acerca da vinda do Senhor, ela nos preserva, né, de algumas posturas de desânimo, de apatia espiritual, de perda de foco, e aí nós começamos, talvez desanimados por conta da demora, né? Da demora, pelo menos essa é a intenção, essa é o que a ideia de algumas pessoas, né? Que o Senhor está demorando. Então, para essas pessoas, elas acabam desanimando, elas acabam perdendo a força de continuar esperando no Senhor. Então Tiago diz: sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra. Nós temos uma outra lição preciosa aqui para nós. Veja, ele associa a pessoa paciente, né, a um lavrador, aquele que cuida da terra, aquele que com toda a paciência prepara a terra, ara a terra, faz a semeadura, rega, aduba, faz todas as coisas ali, né, para que aquela semente um dia venha germinar e venha dar frutos. E esse processo leva um tempo, né? Desde a semeadura até a colheita, o agricultor, o lavrador precisa esperar, precisa ter paciência, mas normalmente a paciência do lavrador é brindada, né? Brindada pelos frutos preciosos que ele colhe no final de todo o processo. Isso acontece conosco também. O Senhor, ele tem muitas promessas a realizar em nossas vidas, e se nós tivermos paciência para aguardarmos no Senhor, se tivermos perseverança para não deixarmos que o nosso foco se alterne para uma outra direção, se nós continuarmos olhando para aquele que é o autor e consumador da nossa fé, tenha certeza, meu irmão, tenha certeza, minha irmã, nós iremos colher os frutos preciosos, nós colheremos e viveremos as promessas do Senhor para a nossa vida. E ainda diz o seguinte: até que receba a chuva temporã e serôdia. Então essa questão da chuva temporã e serôdia pode também se associar ao derramamento das coisas espirituais, né? Derramamento do Espírito, das bênçãos espirituais. Então, quando nós com paciência aguardamos no Senhor, chegará um momento em que Ele vai mandar a chuva temporã e também a chuva serôdia. A chuva temporã era aquela chuva que vinha na época do plantio, né? Quando o agricultor, o lavrador, ia começar a semeadura, e ele semeava aproveitando essas chuvas, né? E a chuva serôdia é aquela chuva que vinha já na época da cega, né? Na época da colheita. Então era uma chuva que vinha inclusive para acelerar o processo de maturação, de amadurecimento das frutas. Então essas duas chuvas vinham em momentos oportunos, como também em momento oportuno virá o derramamento de Deus, derramamento espiritual de Deus sobre a nossa vida, a unção de Deus, né? Deus, na verdade, nos aperfeiçoando para fazer coisas grandiosas que estão no coração dele. Então, o verso 8 diz assim: sede, pois, também pacientes, fortalecei o vosso coração, porque já a vinda do Senhor está próxima. Então, nós somos recomendados aqui por Tiago para fortalecermos o nosso coração, para preservarmos o nosso coração,
Coração aqui é símbolo da alma, né? A preservação da nossa alma. E o próprio apóstolo Paulo, lá em Filipenses, no capítulo 4, no verso 8, ele diz o seguinte: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Então, na verdade, Paulo está dizendo assim, olha, nisso aplicai o vosso pensamento, nas coisas que são amáveis, nas coisas que são de boa fama, nas coisas que, na verdade, vão promover preservação para a nossa alma, para o nosso coração. Lá no livro das Lamentações, no capítulo 3, no verso 21, Jeremias, ele diz, né, ele toma uma decisão. Jeremias, que foi um profeta bastante perseguido, um profeta que muito sofreu pela causa do Senhor, e houve um momento em que Jeremias tomou uma decisão no seu coração, e a decisão era o seguinte: disso me recordarei no meu coração, por isso tenho esperança. Em outras palavras, ele estava dizendo, eu só vou permitir que no meu coração, que na minha mente habitem pensamentos que me tragam esperança. Eu não vou mais permitir que na minha mente se alojem pensamentos que vão me jogar para baixo. A partir de então, só habitarão em minha mente pensamentos que me trarão esperança, que me levantarão, que me jogarão para cima. E assim também deve ser a nossa postura, preservando o nosso coração, sendo paciente, aguardando no Senhor o cumprimento de suas promessas, o derramar das suas bênçãos, e inclusive também aguardando a preciosa e a muito desejável vinda dele para nos buscar. O verso 9 diz assim: irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados, eis que o juiz está à porta, né? Então aqui também nós somos recomendados, e por que não dizer exortados, a não nos queixarmos uns contra os outros, a sermos mais tolerantes, né? E a paciência, ela nos dota com essa capacidade de sermos tolerantes, né? E não ficarmos entrando em contendas e levantando questões que não vão edificar em nada e que não vão servir de nada para o nosso melhoramento. O verso 10 diz: meus irmãos, tomai por exemplo de aflição e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Então nós temos aqui aquilo que deve ser o resultado de todas as lutas, de todas as dificuldades, né? Os momentos adversos que nós vivenciamos, todas essas coisas precisam resultar em ensino para nós, em amadurecimento para a nossa vida. Essas coisas não podem resultar em perda de ânimo, em apostasia. Essas experiências, por mais difíceis que elas sejam, elas precisam, na verdade, ter como resultado, né, crescimento e uma aproximação nossa para com o nosso Senhor. Amém, meus queridos? Então nós vamos aqui para a nossa introdução. Nós vamos, como de costume, nós vamos abordar apenas alguns pontos de cada tópico. Não iremos exaustivamente, né, trabalhar cada tópico, mas apenas pensando algumas partes para a nossa reflexão. Na nossa introdução, eu gostaria de destacar o seguinte: a impaciência é uma das características da vida moderna. E é interessante porque quanto mais os dias se avançam, mais notamos, né, um mundo completamente dominado pela impaciência, pela ansiedade, pelo imediatismo. As pessoas querem as coisas para agora, né? As pessoas não têm mais aquela longanimidade, aquela capacidade de esperar o melhor momento. O momento tem que ser agora.
como se diz aí uma música secular que diz: quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Essa é a tônica da vida moderna, as pessoas querendo fazer, né, e não estando dispostas para aguardarem, para esperarem. Então, em Provérbios 14, o verso 29, diz que o longânimo, ele é grande em entendimento. Perceba bem isso, meu irmão, minha irmã. O longânimo é grande em entendimento, mas o de ânimo precipitado exalta a loucura. Provérbios 14, 29. Aqui a palavra de Deus está dizendo que aquele que é paciente, aquele que é longânimo, ele é alguém com profundo entendimento. Ele é alguém que verdadeiramente captou e entendeu qual é a tônica de uma vida vivida com qualidade, vivida com excelência, né? Em contrapartida, o de ânimo precipitado, ou aquele que é impaciente, ele exalta a loucura. Ele faz coisas, né, que são completamente imprudentes e impensadas. São coisas completamente fora do tempo e da ocasião. Então, isso é o que resulta das obras do impaciente, né, daquela pessoa que é precipitada. O tópico 1, irmãos, tópico 1 fala sobre a paciência, ato de resistência à ansiedade. E eu gostaria de, nesse tópico, destacar o seguinte: a paciência, fruto do Espírito, nos habilita a suportar as provações. Olha aquilo que nós comentamos no começo, né? A paciência como um ansiolítico, né? Como um antídoto contra essa correria que não tem fim, né? Desse mundo moderno. A paciência, ela nos habilita a suportarmos as provações, os desafios, as tentações, e nos leva a ser complacentes com as falhas dos outros. Então a paciência, na verdade, ela, como comentamos, como já falamos, ela nos faz mais tolerantes. As pessoas de repente vão cometer erros, e esses erros não vão ser tão cobrados, né, tão penalizados por nós, se nós formos mais pacientes e mais tolerantes, ou como diz o próprio texto aqui, mais complacentes, né? A complacência nesse sentido, sob esse ponto de vista, é um conceito profundamente espiritual, né? Nós tolerarmos o outro, suportarmos o outro, isso é uma atitude, é um princípio, é um fundamento profundamente cristão, por assim dizer. Vivemos em um mundo onde as pessoas estão a cada dia mais ansiosas, mas os que têm esse aspecto do fruto sabem esperar em Deus com tranquilidade. E aqui nós temos na nossa lição a questão do Salmo 40, que diz: esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Existe um trocadilho que as pessoas fazem acerca do Salmo 40 em oposição ao Salmo 70, né? Então existem algumas pessoas que, na verdade, estão fundamentadas no fruto do Espírito e têm paciência em seu coração, e aí essas pessoas podem cantar tranquilamente o Salmo 40, o verso 1, dizendo: esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Mas existem outras pessoas que não, né? Outras pessoas estão lá no Salmo 70, lá no versículo 1, dizendo assim: apressa-te, ó Senhor, em me livrar. Senhor, apressa-te em ajudar-me, né? Então tem pessoas que na verdade não conseguem lidar com a questão da espera. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui no ponto 2, no tópico 2, diz a paciência e a ansiedade. Muitos cristãos vivem sofrendo por antecipação, pois se esquecem do que Jesus nos ordenou: não andeis cuidadosos quanto à vossa vida. Registro feito lá em Mateus, no capítulo 6,
no verso 25. Né? Então, ele trabalha essa questão aqui da vida cristã, né? Onde muitos cristãos que ainda não entenderam, que ainda não compreenderam e não alcançaram a profundidade das palavras de Jesus, registradas em Mateus no capítulo 6, verso 25, a recomendação dele de nós não andarmos ansiosos, porque o Senhor bem sabe que o quanto a ansiedade pode prejudicar a caminhada de alguém, o quanto a ansiedade pode distanciar alguém de viver o cumprimento das promessas de Deus, né? Então o Senhor Jesus nos dá essa recomendação. E há uma frase de um certo homem chamado o Barão de Stassart, né? Barão de Stassart, ele certa vez disse o seguinte: aquele que se aflige antes da hora, se aflige 2 vezes. E essa é uma grande verdade, irmãos. Vamos imaginar, uma pessoa que costuma se afligir antes de alguma coisa acontecer, ela começa a sofrer antecipadamente. Caso essa coisa realmente venha, esse fato venha a acontecer, essa pessoa terá sofrido 2 vezes. Terá sofrido antes por antecipação e na ocasião em que o fato vai estar, na verdade, se deflagrando, né? Então é muito importante nós procurarmos, repetindo, procurarmos preservar o nosso coração. Quando vierem os tempos de aflição, nós viveremos a aflição confiando no Senhor, fazendo como fez o rei Josafá. Ele mesmo declarou que não sabia o que fazer diante daquele momento tão difícil, aonde Judá estava sendo invadida por um poderoso exército. O rei Josafá olhou para Deus e disse: eu não sei o que fazer, Senhor, porém os meus olhos estão postos em Ti. E é assim que deve ser, irmãos, a nossa caminhada. As dificuldades estão aí batendo sempre à nossa porta. Algumas vezes ela consegue entrar, mas ao invés de nós nos desesperarmos, ao invés de nós nos impacientarmos, que tal fazermos como Josafá? Senhor, eu não sei o que fazer diante disso, mas os meus olhos estão esperando, os meus olhos estão postos em Ti, os meus olhos e todo o meu ser confia no Deus da minha salvação. Então, a ansiedade é uma perturbação interior causada pela incerteza, pelo medo. Ela gera angústia e sofrimento, porém Deus não quer que seus filhos vivam com o coração perturbado, ansioso. Então, uma coisa que eu queria chamar a sua atenção aqui é essa questão da oposição, paciência e ansiedade. Aquela que prevalecer anulará a outra. Ou seja, se na vida de alguém está presente e está prevalecente a paciência, a ansiedade não terá lugar. Mas se na vida de alguém a ansiedade domina, a paciência também não encontra guarida nesse coração. Então, aquela que estiver dominando, a outra será então anulada, né? A outra será apagada. Que possamos então a cada dia permitirmos que a paciência se agigante cada vez mais e tome força dentro de nós. Ainda aqui no subtópico 2, eu destaco também o seguinte: os sofrimentos não são para nos destruir, mas servem para nos lapidar, para nos tornar mais pacientes e perseverantes. E essa é uma grande verdade. Agora, é uma verdade que existe aqui alguns detalhes que a gente precisa observar. De fato, algumas vezes o sofrimento ele é ferramenta de Deus para nos lapidar. Existem algumas coisas que Deus quer e precisa fazer em nosso coração, e algumas dessas coisas Deus só consegue fazer através de um sofrimento imposto a nós. Porque talvez, se fosse de uma outra forma, nós não nos deixaríamos lapidar pelo Senhor. Então o Senhor, como nos ama e como Ele quer nos lapidar e fazer de nós pessoas que consigam acertar o alvo, Ele chega inclusive às últimas consequências, né, para
para fazer essa obra em nossa vida. Às vezes isso nos provoca algum tipo de dor e sofrimento. Mas existem também sofrimentos que são resultados de escolhas que nós fazemos. Escolhas imprudentes, escolhas impensadas, né? Escolhas precipitadas, que acabam fazendo com que as consequências dessas escolhas nos tragam sofrimento. E existe ainda também a questão dos sofrimentos provocados pelos ataques espirituais das forças do mal. Então a gente sabe que há essa opressão, que há essa investida do inferno contra nós. Então nós temos pelo menos aí 3 fontes pelas quais podem emanar o sofrimento sobre a vida de alguém. Quando esse sofrimento vem da parte de Deus, não há por que nós nos levantarmos, né, para resistirmos a essa operação de Deus. Precisamos então ter a consciência, a sensibilidade, e é fundamental, irmãos, nós termos sensibilidade, termos discernimento para saber a fonte e a origem das coisas que vêm sobre a nossa vida. Quando elas vêm de Deus, nós não podemos então nos levantar contra. Mas quando essas coisas vêm do nosso adversário, nós precisamos e devemos nos levantar em nome de Jesus e rejeitar essas coisas. Quando o sofrimento vem por conta das nossas escolhas, das nossas ações, precisamos caminhar pelo caminho da reparação, através do arrependimento, da confissão, refazermos o caminho para que o resultado dessa nossa prática não proporcione dor e tragédias que proporcionariam se isso não fosse tratado, né? Então precisamos ter esse discernimento, porque às vezes o sofrimento vem de uma fonte que não é de Deus e a gente acaba por se entregar e aceitar. Outras vezes o sofrimento vem da parte de Deus e nós então nos levantamos para rejeitar e para repreender, quando na verdade aquilo está vindo em concordância com o que Paulo disse lá, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que foram chamados pelo meu decreto, diz o Senhor. Todas as coisas vindas da parte de Deus, na verdade, né? O subtópico 3 diz: Jó, exemplo de paciência em meio à dor. E eu gostaria de destacar o seguinte aqui: em meio à dor de tão grandes perdas, ele declarou: porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Queridos, todos nós sabemos como foi difícil, né, essa experiência que Jó passou. Mas, muito embora Jó tenha vivido muito tempo antes do apóstolo Paulo, mas Jó, na verdade, ele é um exemplo prático do que Paulo deixou lá na sua carta, né? Deixou na sua carta registrado para nós, quando ele, lá em Romanos no capítulo 5, quando ele fala que a tribulação produz a paciência, a experiência, a esperança, né? Então a experiência fala de momentos vividos e vistos, momentos vividos e momentos onde nós podemos ver a intervenção de Deus. Se você que de repente está passando por um momento difícil nesse exato momento, se você, ao invés de, por exemplo, se deixar tomar pelo desânimo e parar um pouco para pensar em momentos que talvez outrora, talvez há um tempo atrás você tenha vivido e que tenha sido um momento mais difícil, e Deus interviu, e Deus te livrou, aquele livramento lá daquela ocasião deveria estar servindo como experiência para esse momento que você está vivendo. E isso deveria estar gerando no seu coração, ao olhar, e é como Jeremias falou, né? Disso me recordarei no meu coração, daquilo que me traz esperança. Então, você olha para aquilo que Deus fez lá, e você então pode confiar e crer que aqui, agora, Deus também vai estar fazendo, porque Ele permanece o mesmo, e a sua fidelidade não tem
fim. Louvado seja Deus. Então, concluímos aqui o tópico 1, vamos passar para o tópico de número 2. Tópico de número 2 que fala acerca das dissensões, resultado da paciência. E o subtópico 1 diz exemplos bíblicos da impaciência. Gostaria de destacar logo no início aqui o seguinte: a falta de paciência sempre é perigosa, pois nos faz tomar atitudes erradas e a falar o que não devemos. Olha que coisa interessante. A falta de paciência nos faz precipitados, né? E essa precipitação gera imprudência, acaba nos levando, nos impulsionando a fazermos coisas que não deveríamos e a falarmos coisas que também não deveríamos falar. Então é muito importante nós estarmos atentos a essa questão da impaciência, né? Sabemos que a língua é um pequeno músculo que está dentro da nossa boca, que pesa em média 62 gramas, mas que tem um poder devastador tremendo. E uma língua na boca de um impaciente, ela destila veneno e faz muito mal. Então que não sejamos em momento algum, não sejamos esse instrumento, esse veículo pelo qual o veneno vai ser inoculado na vida de alguém por conta de uma atitude precipitada nossa. Destaco também aqui no subtópico 1 a questão de Saul, né? Nós temos aqui alguns exemplos bíblicos de pessoas que foram tomadas por impaciência, e uma dessas pessoas foi o rei Saul, né? O rei Saul, que estava vivendo um momento difícil lá em Gilgal. O rei Saul estava para enfrentar um exército poderoso de filisteus, e ele estava numa determinada posição. As pessoas que estavam com ele, elas começaram a desanimar, algumas começaram a lhe deixar, e Saul começou a ficar preocupado porque ele estava esperando Samuel, para que Samuel oferecesse o sacrifício, para que Samuel prestasse o culto a Deus, para que a presença de Deus fosse atraída para aquela peleja e o favor de Deus concedesse a vitória para o povo de Israel. Mas Samuel estava a demorar, e passaram-se 7 dias, e Saul então decidiu obter o favor de Deus, né? Saul já impaciente, ele decidiu então oferecer o holocausto. Mas Saul era rei, Saul não era sacerdote, e o holocausto era coisa para sacerdote. E Saul, pensando que em fazendo aquilo iria atrair a presença de Deus, na verdade o que Saul conseguiu fazendo o que não era para ele fazer foi aborrecer o coração de Deus. E ali naquele momento Saul acaba perdendo o trono, né? Então, irmãos, uma situação difícil, o tempo vai passando, e aí nós começamos a ser visitados por algumas propostas, começamos a ser ministrados por algumas vozes ocultas, dizendo: reaja, faça alguma coisa, não espere, não fique aí de braços cruzados, né? Faça alguma coisa. Mas não é bom que façamos nada sem que seja debaixo do comando de Deus. É claro que nós precisamos estar em atividade, nós precisamos fazer a nossa parte, mas é fundamental que façamos a nossa parte a partir da ordem de Deus. Então talvez Saul, se ele tivesse esperado, Saul tivesse se colocado no seu lugar, provavelmente a presença de Deus, mesmo que Samuel demorasse mais ainda, mas a presença de Deus iria favorecer o rei Saul. Independente de ter o sacrifício, a apresentação do holocausto ou não. Mas a precipitação normalmente redunda em coisas que desagradam a Deus. O subtópico 2 diz: deixe de lado toda dissensão, né? E aí a gente vai ver aqui uma das consequências da precipitação, da impaciência,
que é a questão das dissensões, né? Porque uma pessoa impaciente, ela não vigia, a pessoa impaciente, ela não domina a sua língua, a pessoa impaciente, ela não domina as suas ações, ela não refreia os seus impulsos, então ela está sempre se envolvendo em dissensões, né? Quantos ministérios já foram despedaçados e as ovelhas dispersadas por causa de contendas? Eu queria chamar a sua atenção para um registro de Paulo na sua primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5, no verso de número 4, que diz assim: rogo-vos, irmãos, que admoesteis os desordeiros, que consoleis os de pouco ânimo, sustenteis os fracos e sejais pacientes com todos. Então, essa é a postura de um servo de Deus. No âmbito de igreja ou em qualquer outro lugar que ele esteja, ele deve ser motivado pelo sentimento de admoestar os desordeiros, ou seja, o servo de Deus, ele precisa ser um pacificador, ele precisa fazer com que a desordem cesse, né? Ele deve também ser um consolador daqueles que têm que têm pouco ânimo, e ele deve também sustentar os fracos e ter paciência com todos. Isso é o que se espera de um servo de Deus, alguém que foi nascido de novo. Jesus disse que todo reino dividido não subsistirá, por isso tenhamos cuidado. Mateus, no capítulo 12, no verso 25, nos traz essa recomendação do Senhor Jesus. Na verdade, foi uma palavra, né, que o Senhor Jesus disse para as pessoas que estavam dizendo que ele estava expulsando demônios, né, pela força de Beelzebul. Ser paciente e manso não é um sinal de fraqueza, como alguns erroneamente acreditam, mas paciência e mansidão são exemplos de força e maturidade. Isso é uma grande verdade. Eu gostaria de refletir com você um pouco acerca disso. Porque há um conceito no nosso mundo, no nosso tempo, né? Nesse mundo, um conceito de que uma pessoa paciente é uma pessoa que está sempre atrás, né? É uma pessoa que não é conquistadora, é uma pessoa que, na verdade, é enganada pelas outras, é uma pessoa ingênua, é uma pessoa boba, tola, né? Esse é o conceito de paciente, de paciência, sob a ótica desse mundo. Mas a grande verdade é que é exatamente o contrário, né? O paciente, o manso, é alguém muito forte. Ele é tão forte que é capaz de refrear os seus próprios impulsos. Os seus próprios impulsos. Então, irmãos, ao contrário do que esse mundo atual pensa, uma pessoa paciente, uma pessoa mansa, não é uma pessoa que chega ou caminha sempre numa velocidade incompatível com a velocidade do mundo moderno. Na verdade, uma pessoa mansa e uma pessoa paciente é alguém que procura fazer as coisas no melhor momento, que procura fazer com que as coisas sejam bem feitas, né? E essa é uma qualidade rara, na verdade, nesse mundo tão agitado, onde as pessoas estão sempre correndo, e se destaca assim alguém que é paciente, alguém que aguarda o melhor momento para realizar as suas ações. O subtópico 3 diz o seguinte: evitando o partidarismo. No subtópico 3, eu gostaria de destacar o seguinte ponto: Jesus não morreu na cruz por uma igreja dividida, mas para formar um só corpo, a fim de que os perdidos possam se voltar para o Pai. Então esse subtópico 3 tem muito a ver com o anterior, né, porque o anterior falava sobre a dissensão e esse aqui fala sobre a questão do partidarismo, e ambos aqui falam acerca de uma degradação, do enfraquecimento, né, de uma fragilidade
produzida num grupo, né? Em questão aqui seria a igreja, e essa fragilidade faz com que, na verdade, a obra realizada por essa igreja, ela seja uma obra falha, né? Uma obra que não atinja, que não tenha condições de atingir o alvo e agradar o coração de Deus. Então, é muito importante nós estarmos apercebidos acerca das possibilidades de dissensões ou de partidarismos no seio da igreja e, na força do Senhor, sob a orientação do Senhor, procurarmos dissipar, né, qualquer um desses movimentos, sob pena de que a igreja acabe por sofrer e de se fragilizar. Vamos entrar aqui no tópico 3. O tópico 3 tem o seguinte título: Paciência, prova de espiritualidade e maturidade cristã. E o subtópico 1 do tópico 3 diz: Pacientes até a volta de Jesus. E eu gostaria de destacar aqui, dentro desse subtópico 1, o seguinte: um dia todo sofrimento chegará ao fim, pois o justo juiz voltará para julgar toda a injustiça, para fazer os irmãos crescerem em esperança e longanimidade. Tiago utiliza também o exemplo do agricultor. O lavrador cultiva a terra e lança nela a semente, mas ele precisa esperar com paciência até que a semente germine, a árvore cresça e apareçam os frutos. Eu gostaria de chamar a sua atenção aqui para essa questão do processo que acontece com a semente, né? Uma vez que é lançada na terra, e algumas coisas começam a acontecer com a semente, mesmo ainda debaixo da terra, alguns processos acontecem com ela, que refletem muito bem aí essa questão da paciência, né? De esperarmos as coisas acontecerem, para que no devido tempo possamos colher os frutos preciosos daquilo que nós semeamos. Então, irmãos, nós podemos destacar pelo menos cinco momentos em que a semente passa, né? 5 intervenções que a semente sofre quando ela está ali debaixo da terra. O agricultor, o lavrador, ele prepara a terra, ele lança a semente, ele enterra aquela semente, e a partir de então algumas coisas vão acontecer com aquela semente. E a primeira dessas coisas é um desaparecimento, né? A partir do momento em que a semente ela é coberta pela terra, ela desaparece, né? A primeira fase ali da semente é o desaparecimento, porque ela vai estar embaixo da terra. Depois vem uma segunda fase. A segunda fase é a transformação. A semente começa a sofrer um processo transformador ali embaixo da terra, que ela, através desse processo, ela deixa de ser aquele grão duro, né? Aquele grão rígido, e transforma-se num grão maleável. Essa transformação da semente tem muito a ver com o que acontece conosco também. Quando nós nos lançamos, né, nos colocamos debaixo do senhorio de Cristo, nós, por um certo momento, nós podemos perceber um desaparecimento do nosso eu, da nossa natureza humana e de suas influências. Então nós começamos a desaparecer nesse sentido, né, do nosso eu, do nosso querer, para que o Senhor ele venha então aparecer em nossa vida. E após esse desaparecimento do nosso eu, nós também sofremos uma transformação do nosso coração, que antes era como um coração de pedra, e então ele acaba sendo trabalhado até se transformar num coração maleável, né? Num coração quebrantado. E aí, a terceira fase que aquela semente passa ali embaixo da terra é a fase da ampliação. Ela começa a inchar, né? Há um inchamento, há uma ampliação. Ela, embaixo da terra, ela começa a aumentar o seu volume. E acontece isso conosco também, essa ampliação. Nós começamos a receber os recursos do céu, o Senhor, através do seu Espírito, começa a ministrar na nossa vida, e nós começamos a crescer. Nós começamos a crescer em graça, nós começamos a crescer em sabedoria, na presença do nosso Deus. E aí a quarta fase daquela semente ali embaixo da terra é o enraizamento.
Então ela começa a lançar as raízes, né? O primeiro momento ali em que há um rompimento daquela semente é para que as suas raízes sejam lançadas. E isso também deve acontecer conosco, né? Uma vez que nós entramos nesse processo onde o Senhor está nos transformando, né? Nos fazendo nova criatura, há um momento em que nós nos enraizamos. Até porque a fase seguinte que a semente passa é a fase onde ela vai romper a terra e vai brotar, né? Para que ela se transforme numa árvore, para que ela se transforme numa planta e venha dar frutos. Conosco também acontece assim, nós nos enraizamos no Senhor para que depois possamos aparecer, né? Possamos romper ali e nos transformarmos numa árvore frutífera para a glória de Deus. O subtópico 2 diz: quando a paciência é provada. Sabemos que existem momentos em que a nossa paciência e fé são testadas, mas quem acredita e aguarda a vinda gloriosa de Cristo não se exaspera, não perde a esperança, não se desespera. Aquele que na verdade acredita que Cristo virá, e nós devemos acreditar, porque acreditando ou não, Cristo virá. Então melhor é que acreditemos, né? Essa pessoa que vive nessa paciência, nesse aguardo da vinda do Senhor, essa pessoa dificilmente é tomada pela síndrome das virgens imprudentes, né? Que eram aquelas virgens que ficavam deixando o seu coração ser alimentado com a possibilidade do Senhor tardar a vir, né? E aí elas começavam a ficar sem azeite, e isso acontece também com aqueles que não vigiam. Então nós devemos estar sempre nas provas da nossa paciência, nos testes da nossa paciência. Precisamos estar sempre sendo longânimos, sabendo que aquele que há de vir virá e não tardará. Se tivermos essa confiança e vivermos nessa bendita expectativa, nós não iremos nos exasperar, não iremos nos desesperar. E o subtópico 3 e o último da nossa lição fala acerca da maturidade cristã. E eu gostaria de destacar o seguinte: o crente que não ora, não jejua e não medita na palavra de Deus, não pode alcançar a maturidade cristã. Sem disciplina, o crente permanece imaturo. Infelizmente, muitos estão sofrendo de raquitismo espiritual. Então, a gente percebe aqui, irmãos, nós percebemos mais uma vez sendo trabalhada a questão da necessidade da meditação na palavra, na oração e no jejum. São fundamentos ali para a nossa caminhada, para que haja uma caminhada bem consolidada. A oração, a meditação na palavra de Deus e o jejum. Eu não sei se você já parou para se aperceber, mas sempre que alguém negligencia ou na verdade diminui um pouco, né, o seu nível de consagração pessoal, essa pessoa ela naturalmente ela vai ficando uma pessoa mais ansiosa, mais crítica, né? Aquela pessoa que de repente está muito crítica, todas as coisas vão acontecendo e ela consegue, nos mínimos detalhes, encontrar motivos para reclamar, para criticar. Uma pessoa com esse comportamento provavelmente é uma pessoa que está orando menos. Isso pode acontecer comigo, pode acontecer com você, meu irmão, minha irmã. Todas as vezes que nós decaímos um pouco desse nível de consagração pessoal, nós nos tornamos pessoas mais críticas, né? Nada está bom, tudo está em desordem, tudo está fora, né, da ordem. Mas todas as vezes que nós melhoramos o nosso nível de consagração pessoal, nós nos tornamos mais tolerantes, mesmo podendo observar alguns erros, algumas falhas, nós nos dispomos a orar, a interceder, né? Nós, ao invés de ficarmos criticando e reclamando,
nós estendemos as nossas mãos e diante do Senhor nós clamamos para que o Senhor entre com a providência e resolva aquela situação. Então é muito importante nós estarmos sempre mantendo em dia a questão da oração, da meditação na palavra de Deus e do jejum. Amém? Que Deus em Cristo lhe abençoe em nome de Jesus.